Olá, muito boa tarde. Está no ar mais um CPT na TV. Com muita alegria a gente quer entrar aí na sua casa trazendo o melhor conteúdo da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você confere a nossa programação todos os sábados ao 12h30 aqui na Ubra TV. E a gente quer abrir o cardápio aqui do CPT na TV hoje com um tema muito importante e interessante que envolve todas as pessoas de todas as idades. O que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Qual a diferença entre o TDAH, ansiedade e depressão? Você confere uma entrevista muito legal do Revista CPT com o psiquiatra André Coman. Para relembrar, né? TDAH é transtorno do déficit da atenção e da hiperatividade, né? Estamos falando de doenças diferentes, né? Mas que compartilham algumas coisas em comum aí, né? Tem algumas coisas em comum, mas são entidades diferentes, assim, são coisas diferentes, né? O TDAH é aquela doença da dificuldade de perseverar, de conseguir tocar adiante aquelas atividades que são meio chatinhas, né? Não é assim a dificuldade de jogar o videogame, por exemplo, ou ver TV e coisas assim, porque essas atividades precisam de atenção, mas são muito legais, muito divertidas, né? Estão falando mais assim das atividades que têm a ver com escola, tema de casa, aquelas atividades que são chatas, assim, né? São mais na, tipo assim, que nem a gente fala, meio na obrigação que tu faz, né? Mas estamos falando de crianças ou adolescentes ou até adultos que têm muita dificuldade de conseguir perseverar, mas é de um nível assim que causa muito sofrimento e muito problema na vida, né? E essa é a parte do TDAH, né? A doença da ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado, aí já é uma doença, o próprio nome está falando assim, é uma doença que tem a ver com preocupações, né? A pessoa que passa a maior parte do tempo nervosa, preocupada, ressabiada, né? Angustiada. Angústia é uma palavra que casa muito bem com essa doença, né? É a doença das preocupações. Gasta toda a energia da pessoa, né? Preocupação é uma coisa que gasta muita gasolina de qualquer um, né? E vem com muito sintoma do corpo também. Tipo, a pessoa sempre acaba o dia com dor de cabeça porque passa o dia tenso e tal, né? E dores desencontradas, né? Mas essa característica principal é ansiedade, é o nervoso o tempo inteiro, num nível além do razoável, né? Todo mundo tem um pouco de ansiedade. A ansiedade até é uma coisa muito saudável porque é uma coisa que te ajuda a tu te planejar para o futuro, né? Num certo nível, né? Mas estamos falando uma coisa assim que toma conta da vida da pessoa, né? E a depressão, vamos dizer assim, é prima irmã da ansiedade, né? Tanto que a ansiedade pode acabar desencadeando para uma depressão, né? Aí só muda o sentimento. Aí depressão já é uma coisa mais perigosa, assim. Tem a ver com tristeza, uma sensação de tristeza, de luto, de pesar. Mesma coisa, a maior parte do dia, quase todos os dias. E pode acabar virando uma coisa muito grave, né? A gente sabe, assim, de casos de tentativas de suicídio, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de alguma pessoa próxima que já tentou, né? Que tem, enfim, tem a ver com essa doença. É um risco que se corre, né? Falando rapidamente, eu vou te interromper, doutor, que você falou, né, de muita gente que já tentou cometer suicídio, em função da depressão. Isso acontece também com as outras doenças também, da ansiedade e TDAH. E outra questão também é que muita gente diz que às vezes a depressão é uma doença silenciosa, né? Principalmente quando tu vê esse caso assim de ter tendência a cometer o suicídio. Isso também acontece com essas TDAH e a ansiedade? Não é comum. É muito difícil de acontecer assim de uma pessoa só ansiosa ou só com TDAH, tá? De cometer suicídio. É muito mais comum da depressão e de outras doenças. Aí estamos falando de doenças mais graves da psiquiatria, tá? Doença bipolar, por exemplo, tá bem? E esquizofrenia, por exemplo, pode ter caso de tentativa de suicídio e outras doenças que a gente chama de doenças da personalidade. Tem umas doenças de personalidade que também dão tendência suicida, né? A Luana falou bem, assim, depressão pode ser uma coisa silenciosa, né? Tu falasse bem.
É muito, acho que a gente pode falar assim, é muito complicado tu conseguir abrir o que está se passando de sofrimento, né? Assim, com tristezas e enfim, dúvidas. Gente que está na igreja começa, gente de igreja, né? Assim, eu sou evangélico, eu sei, né? Sou luterano também, né? Não é fácil falar também, assim, quando mistura coisas de fé junto, começa a embolar, né? Mas estamos falando assim de... essa é uma sensação que vem da pessoa que está doente, né? Quando se busca ajuda e se consegue conversar com um profissional treinado, consegue se explorar o que está acontecendo, né? Mas da tua pergunta, né? TDAH não cursa e transtorno de ansiedade não cursa. Com suicídio não é usual de se ver. É mais comum de se ver com doenças graves. Daí. E o Revista CPT vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. Outro assunto muito legal que a gente quer compartilhar agora com você é sobre crianças. As crianças aprendem com os pais por exemplos? Você confere aí no programa Entre Elas e Deus. Um outro ponto muito importante, né? Eu estava refletindo, porque assim, a Bíblia é cheia de ensinamentos que vão ao encontro do que esse livro traz, que é, né, as crianças aprendem o que vivenciam. E como é importante, porque também o que foi abordado ali, né, que não adianta a gente dizer para fazer alguma coisa se as nossas ações são contrárias a isso. Né? E aí, eu tenho um livro muito bacana, que eu sou fã da Flávia Kalina, né? Eu já falei várias vezes sobre ela aqui. É uma youtuber que é pedagoga e brasileira, mora nos Estados Unidos, está grávida do 3º filho. E ela escreveu esse livro agora que sou mãe, Os Desafios e Aprendizados da Maternidade. E ela é cristã e ela também procura, né? Também transparece isso no trabalho dela, no exemplo que ela dá, na vivência com os filhos, que ela mostra nos vlogs, né? Pelo YouTube. Então fica a minha sugestão aqui também para que vocês assistam aos vídeos dela, porque é muito bacana. Eu aprendi bastante com ela, assim, a questão de paciência, a educação positiva, né? Às vezes da gente ficar só dizendo não, isso não, aquilo, mostra, né? Mostra para a criança o que é o positivo a se fazer, então. Né? Exemplos básicos, assim, às vezes você diz, não coloca a mão na tomada, né? Mas a criança pequenininha ainda, eu lembro o Rafael era pequenininho, então mostra para ele, olha, brinca com essa outra coisa, né? Essa tomada é da mamãe, é do papai, faça de outro jeito, vem aqui, né? Tira ele do lugar, não só falar palavras negativas, mas mostrar o positivo a ser feito. E aí, gente, olha só que legal. Entre tantos tópicos também, ela fala sobre a transmissão dos valores, né? E ela diz isso, que a transmissão dos valores é um processo que ocorre involuntariamente já na gestação, né? E ela diz o quanto ela se preocupa, né? Desde que o neném está dentro da nossa barriga, já aprende uma porção de coisas, conforme até conversei com vocês também antes. Ele sente as nossas emoções, absorve a maneira como lidamos com o mundo ao redor, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Por isso, essa deve ser uma preocupação constante, né? Quais são os valores e a moral que eu estou transmitindo ao meu filho, né? Então, quando os filhos nascem também pequenos espelhos, né? É impressionante, assim, até ela colocou aqui. Se durante toda a sua vida você não foi muito atenta ou autocrítica, certamente você se enxergará muito melhor quando tiver uma criança. Basta prestar um pouquinho de atenção, né, nessa criança para reconhecer naquele serzinho todas as suas falhas, acertos, virtudes e defeitos. E é impressionante mesmo, né? Como a gente vê, esse é o reflexo da educação do exemplo que a gente dá para os nossos filhos. A forma como eles também se expressam, como eles agem em relação a determinados assuntos, né? Então é poderoso o negócio, né? É impressionante, chega a ser assustador para nós pais essa capacidade que nós temos de passar, né? Essa forma de ver o mundo, de viver o mundo. É muito importante, é muito complicado, é desafiador. Né? Toda criança é uma esponja e aprende, claro, seguindo as orientações, mas absorve ainda mais quando vê você fazendo alguma coisa. Vem aí a importância de ser consistente nos seus atos e nas falas. O Entre Elas e Deus vai ao ar toda terça-feira, às 14h, em radiocpt.com.br.
E música, claro, não pode faltar na Rádio CPT. E a gente recebeu no Revista CPT a banda Projeto Gênesis para falar um pouco sobre a música como instrumento de transformação. Confere aí. A música, a ação psíquica sobre nós, ela é muito forte. Inclusive, teve uma época, gente, você que está assistindo, não estou criticando nenhum estilo de música, eu estou falando dados científicos comprovados. Teve uma época que pessoas ouviam certos tipos de música que eram muito depressivos e ele expressava na aparência de vestuário, a aparência de fala, a introspectividade das pessoas, porque as músicas elas falavam muito sobre fins de relacionamento, tristeza, e aí surgiu aquela época, assim, que até passou a época mais dos emos, né, dos emotivos, porque eles buscavam ouvir esse tipo de música. Então ela traz muito a negatividade. Inclusive a Luana falou de um estudo que fizeram, eu não me lembro em que país, gente, eu não consigo me recordar, Nil, do país do estudo, que foram colocados plantas, e nessas plantas eles colocaram diversos tipos de música, e alguns tipos de música botaram o estilo musical tipo de metal pesadão para as plantas e botaram música clássica. Eu também não me lembro onde é que foi, mas eu me lembro que eu vi no Fantástico, faz uns anos, não é recente. E aí, no período de uma semana, eles foram avaliar a qualidade das plantas, né? Dados momentos, as plantas, algumas que ficaram próximas ao falante, penderam para o lado contrário do falante, né? E passaram quase a murchar, assim, gente. E as outras que ouviram o estilo clássico, um estilo mais calmo, mais tranquilo, com acordes mais vivos, elas cresceram 2 vezes mais e ficaram mais saudáveis. Então a música, ela realmente, assim, se eu passar a ouvir música muito depressiva, eu passo a ser muito depressivo, gente. Porque a música, ela não passa no cérebro, pelo lado do córtex central, que dá uma avaliada em que ela vai direto e já acumula teu cérebro e já te enche de emoções. Por isso que a gente ouve algumas músicas e acha lindo, fica muito emotivo. Realmente, a música ela tem esse poder. Então, se eu começar a ouvir, gente, músicas depressivas, alguns estilos de música que são muito pesados ou muito acelerados, eu vou ser uma pessoa muito acelerada ou vou ser uma pessoa muito depressiva. Então, a música, ela ataca fortemente, ela faz parte da essência do ser humano, gente. E é interessante para quem conhece música, né? Nas músicas, na construção harmônica das músicas, muitas vezes a música ela traz esse tema, mas instrumentalmente falando, a sequência de acordes da música também já causa esse tipo de sentimento na gente, dependendo do tipo de construção harmônica que é feito na música. Então, um acorde mais fechado, por exemplo, ele pode trazer um sentimento mais triste, ele pode trazer lembranças ruins que a gente teve. Um acorde mais aberto, geralmente ele traz já essa sensação de mais alegria, de euforia, nos traz lembranças de momentos bons que a gente viveu, e tem essa questão das associações também. Muitas vezes a gente ouve uma sequência de acordes que a gente ouviu na infância e a gente, isso aqui me lembra tal coisa. Né? E pode ser boa ou pode ser ruim. Mas vamos... Mais música? Vamos. Bora. Vamos fazer a segunda música que toca aqui, porque nós temos o privilégio de tocar 2 músicas aqui. Inclusive, essa a gente lançou aqui em primeira mão quando a gente teve aqui ano passado. Nós não lançamos em... Gente, isso é verdade, não é querer puxar o saco. Mas nós não lançamos em rádio nenhuma. Nós lançamos aqui primeiro, né? A música chamada Ouve-me. É uma música que ela fala que quando você tiver problemas na sua vida, saiba que você tem um Deus, que ele vai te fazer voar acima da tempestade, porque as águias têm essa facilidade, né? Quando tá com tempestade, elas vão por cima, assim, e ficam num lugar de paz. Então, não se preocupe com nada. Deus é maravilhoso e ele tá com você. Então, a música é sobre esse tema.
mas comigo sei que estás. Se levanta em meu favor quando o mar se revoltar. Tu me levarás acima da tempestade e como águia me faz voar e me conduzirá a um lugar de paz. Quando o mar se revoltar, tu me levarás acima da tempestade e como águia me faz voar e me conduzirá a um lugar de paz. E depois deste louvor emocionante com essas vozes abençoadas dos meninos da banda Projeto Gênesis, a gente quer encerrar o programa com uma mensagem conduzida aí pelo vice-presidente de Educação Cristã da IELP, pastor Martinho Zonta. Ele diz: a exigência de qualificação profissional é cada vez maior, principalmente para bons empregos. Em muitos setores, não se exige apenas experiência, mas preparo, estudo, graduação, ou seja, sabedoria e conhecimento. Estamos habituados a valorizar pessoas muito sábias no setor do dia a dia. O apóstolo Paulo entende que aquilo que este mundo considera sábio, para Deus pode ser loucura e vice-versa. Isso não significa que as pessoas devem primar pela ignorância, devem desprezar o conhecimento do mundo. O próprio apóstolo Paulo era um estudioso e detentor de grande conhecimento secular. É justamente por isso que ele pode falar com categoria sobre a sabedoria humana, como ele diz no versículo 18, e compará-la com a sabedoria de Deus. Mesmo sendo um intelectual, ele ensina a não fazer da sabedoria humana algo que está acima da sabedoria divina. Este é o assunto. O que é sabedoria para Deus pode ser loucura para nós. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Ele continua: o apóstolo insiste em que a sabedoria de Deus está acima da nossa sabedoria e derruba o nosso orgulho pecaminoso, que despreza a sabedoria de Deus. Não podemos orgulhar-nos de que a salvação é fruto da nossa inteligência, dos nossos méritos. Verdadeira sabedoria é aquela que Deus nos dá. Aspas, citando 2 Timóteo 3,15, diz assim: que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus, que leva a crer que todos pertencemos a Cristo, graças ao amor e à sabedoria de Deus. Somente Ele nos salva. Esta é a mensagem, e o autor conclui esta sua reflexão com a seguinte oração. Eu convido a quem quiser acompanhar para que acompanhe mentalmente esta oração. Ó Senhor, dá-nos a verdadeira sabedoria, que é o conhecimento da salvação em Cristo. Perdoa-nos por causa do nosso orgulho, que queremos atribuir todas as vitórias à nossa capacidade. Agradecemos-te pelo teu amor revelado em Cristo, que não conseguimos compreender. Ajuda-nos a crer nele. Amém. Chegou ao fim mais um CPT na TV. A gente agradece aí a audiência de todos vocês que estiveram conosco. Lembrando que você é convidado a acompanhar toda a programação ao vivo da Rádio CPT em radiocpt.com.br, também as nossas transmissões por live em facebook.com/Rádio da IELP. Um abençoado final de semana a todos. Tchau, tchau.